Amém, amados santos, o Senhor seja com todos vocês. Na minha leitura diária hoje, irmãos, eu encontrei uma passagem aqui que me deu aquele choque assim. 1 Crônicas 13, do 1 ao 4, nós vemos que Davi consultou os príncipes, os capitães de 1000 e de 100, consultou a liderança do povo de Deus e decidiram trazer a Arca da Aliança de volta para onde eles estavam. E no versículo 3 ele diz assim: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Irmãos, quando eu vi isso, fiquei assim, sabe, de boca aberta. Por 20 anos, irmãos, a presença viva de Deus que se via ali na Arca da Aliança não estava entre o povo de Israel. A coisa chegou a tal ponto, irmãos, que a gente vê que lá em Salmo 136, versículo 2, quando Davi tomou a decisão de tomá-la, ele diz assim: ouvimos dizer que ela estava em Efrata. Olha só, já nem sabia mais direito onde estava. E nós a encontramos no campo de Jaar. E uma decisão tão acertada dessa, irmãos. Vejam bem, a arca representa a presença do Senhor. E o lugar da arca era dentro do santuário, dentro do tabernáculo, que representa hoje a igreja. A igreja é a casa do Deus vivo, é onde o Senhor habita. E ela tem que ter a presença do Senhor. E eles foram, incluindo os sacerdotes foram. Agora, quando foi na hora de trazer a arca, irmão, o que foi que eles usaram? Versículo 7, de 1 Crônicas 13. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Um carro novo, sim, mas qual é o problema do carro novo? Parece tudo bem, irmãos. Até no versículo 8 diz que Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Mas qual era o problema? Não era a maneira de Deus. A maneira de Deus, irmão, não era com carro novo. Essa maneira, nós vemos lá em 1 Samuel, essa era a maneira dos filisteus. Está lá em 1 Samuel 6, 8 e 9. Tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre um carro novo. E metei num cofre ao lado das figuras de ouro que a vez de entregar como oferta pela culpa. Versículo 10 e 11. Fizeram aqueles homens tomar as 2 vacas com cria, ataram o carro, encerraram os seus bezerros em casa, puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre. Essa, irmãos, não era a maneira do Senhor. Essa era a maneira dos filisteus. Qual era a maneira certa? Quando eles fizeram de acordo com as maneiras do filisteu, o que foi que aconteceu? Quando chegaram na era de Quidom, em 1 Crônicas 13, né? Os carros assim, o carro bateu numa pedra, a arca pareceu que ia tombar e Uzá estendeu a mão à arca para segurar. E o resultado é que as entranhas dele se romperam e o Senhor o feriu e ele morreu ali. E Davi se desgostou com aquilo e ficou com medo. Como é que eu vou trazer a minha arca de Deus? E deixou-a na casa de Obed-edom. Passaram-se 3 meses a arca na casa de Obed-edom e Deus abençoou a casa de Obed-edom. Então Davi tomou uma atitude. Davi resolveu buscar. No capítulo 15 nós vemos isso, irmãos. Davi, no versículo 2, ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e servirem para sempre. Agora ele reuniu todo Israel de novo. Aí no versículos 11 e 12, chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, o lugar que lhe preparei. Visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos foi ordenado. A maneira do Senhor, irmãos, ela foi dada ao povo de Israel pelo servo de Deus Moisés. E nós vemos em Hebreus que Moisés ele era servo fiel sobre toda a casa de Deus. E não só isso, Êxodo 3, lá nos versículos 10, 15,
nós vemos que Deus enviou Moisés. Depois, no capítulo 4 de Êxodo, versículo 13, ele diz: envia outro, não a mim, ou seja, ele sabia que tinha sido enviado. E no início do versículo 19, nós vemos que o Senhor de novo disse: eu estou te enviando. A palavra enviado, irmãos, nos leva ao Novo Testamento. A palavra enviado no Novo Testamento, ela, no grego do Novo Testamento, a palavra é apóstolo. Apóstolo significa enviado de Deus. E essa palavra também nos remete, irmãos, a João capítulo 9. Quando o Senhor chegou para aquele cego de nascença, cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos dele. E aí mandou: vai, lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer enviado, está bem claro aqui, no capítulo 9, versículo 7 de João. Então ele foi. Olhem só o versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. Irmãos, o Senhor hoje é o Espírito. Hoje o Senhor enviou os seus enviados, seus apóstolos. Agora, vejam bem, olha o que foi que aconteceu com ele, irmãos. Versículos 10 e 11. Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Por que alguns de nós, irmão, têm tido problema de não enxergar a economia de Deus? Por que alguns de nós, irmãos, têm tido problemas, não têm desfrutado? Nós vivemos dias maus, irmãos. Nós estamos vivendo em uma pandemia onde tem havido ansiedade, tem havido depressão, onde muitos aí têm estado verdadeiramente perdidos em sua mente. Não estão enxergando nada. Mas olha só, fui, lavei-me e estou vendo. Aí depois os fariseus foram indagar dele, né? No versículo 15, aplicou o lodo em meus olhos, lavei-me e estou vendo. Sabe, irmãos, quando nós temos a palavra do Senhor, mas a palavra fundamental, mas nós precisamos do falar profético. A igreja, ela é a coluna, é a base da verdade. A coluna tem que ter uma base. A base é a palavra fundamental. Mas quando ouvimos a palavra profética, irmãos, quando seguimos de perto os ensinamentos do Senhor, ministrado através de seus apóstolos, nós nos tornamos uma coluna. Todos podem enxergar. Nós voltamos a ver. Irmãos, que o Senhor nos guarde, irmãos, de não ter a presença do Senhor em nossas vidas. E mesmo quando buscarmos a presença do Senhor em nossas vidas, irmãos, seguir os métodos dos filisteus. Que nós sigamos o falar do Senhor. Que nós sigamos o falar dos profetas, irmãos. Que nós sejamos abençoados, irmãos, com o falar que o Senhor tem nos dado, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Amém.